33, então nós estamos iniciando essa manhã. Hoje é um dia importante também para o nosso país, né? Devido às eleições. Eu creio que a maior parte ainda vai votar, né? Não sei alguns já votaram. Eu voto muito longe daqui, então se fosse votar lá no bairro onde eu voto, não estaria aqui de manhã. Então, eu vou votar tarde. Mas Romanos 11, versículo 33, diz assim, na minha Bíblia fala que é um hino de louvor a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Diz o texto aqui, amém. O versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então isso é importante. Tudo que fizemos, tudo que acontece tem que ser para o nosso Deus. Então pense nisso. Você está no culto hoje para Deus, não para mim, não para o pastor, não para a igreja, mas você está para Deus. E também tudo aquilo que acontece na sua vida você tem que fazer pensando em Deus. Quando você vai trabalhar, pense em Deus. Quando você vai na sua casa, pense que a sua vida é para Deus. Quando você for votar hoje, pense que é para Deus. Então por ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então pense nisso, entregue a sua vida a Deus. Tudo é para Deus essa manhã. Então, em nome de Jesus, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Vamos começar essa manhã. Senhor nosso Deus, te agradecemos em nome de Jesus Cristo por mais essa manhã, esse domingo que o Senhor nos concede, esse domingo abençoado na presença do Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que o Senhor permitiu que estivesse aqui, Deus, nesse domingo. O Senhor deu saúde, o Senhor deu as condições, Pai. O Senhor deu a oportunidade. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, juntamente com a sua família, com aqueles familiares que não estão aqui nesse culto, mas que o Senhor conhece que trata da vida, guarda cada um deles onde estiverem, abençoe, traz salvação àqueles que precisam, Deus. Ó Pai, nós queremos dedicar esse domingo na Tua presença, que o Senhor nos dê orientação em tudo aquilo que nós fizermos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, inclusive hoje, no dia das eleições. O Senhor, sabemos que cada um tem a sua consciência individual, mas que o Senhor dê a responsabilidade, dê a sabedoria a cada um, e que também possamos orar pelo nosso país nesse dia importante. Oramos por cada pessoa que vai votar, oramos para que tudo ocorra bem, que hoje seja um dia de paz para a nossa nação. Que o Senhor, a sua vontade do Senhor soberana sempre seja feita sobre nós. Por isso abençoe a tua igreja. Também consagramos esse culto que nós fazemos para o Senhor, não para nós, mas é para o Senhor que fazemos aqui. Os louvores, as orações, a mensagem, tudo aquilo, Pai, que aconteceu, Deus, é unicamente, Deus, dedicado ao Senhor. O Senhor vai ao nosso coração. Várias coisas aconteceram nesse dia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, que não haja impedimentos, que o Espírito Santo nos guie de todo o mal, que o Senhor nos livre, Deus. O Senhor nos dê um dia abençoado na tua presença, Deus. Ó Pai, nós consagramos esse culto, nós queremos louvar e glorificar agora ao Senhor também através das músicas. Nos abençoe, receba a nossa gratidão e também perdoa os nossos pecados. De repente alguém está aqui, está se sentindo triste, está se sentindo culpado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos dá liberdade esta manhã. Nós confessamos que fazemos coisas que desagradamos ao Senhor, mas cremos que estamos recebendo o perdão de Jesus nesse momento. Nós consagramos esse culto e a nossa vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, bem forte, vamos cantar. Graça e paz, igreja, amém? Ainda de pé, vamos louvar o Senhor.
coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Bem, glórias a Deus. Só para aproveitar esse momento que grande Deus assim, vamos orar, né? Todos os pedidos do pastor Rodrigo, primeiro pelo Felipe, que está com a Juliana lá no hospital, lá sendo medicado, passional, que o pastor Rodrigo é amigo aqui, tanto para a oração, vamos orar para que tudo corra bem, recuperação do Felipe, e também o pastor Rodrigo lembrou para a Mancida, né? Esposa do irmão Disseu, que está internada, né? Desde sexta-feira, não sabe cadê o seu tratamento, quimioterapia, então é importante orar sempre pela nossa irmã Cida. Então vamos orar pela Cida,
pelo Felipinho, e também os seus pedidos. Se você tem algum pedido aí de oração, se você quiser, pode se juntar com quem está próximo. Vamos aproveitar esse momento, né? Vamos orar, vamos fazer os pedidos. De repente há mais pedidos aqui, tenho certeza. Você tem alguma roda no seu coração, de repente não é possível compartilhar todos, mas Deus conhece o nosso coração. Vai orando pelo seu irmão que está do seu lado. Vamos clamar a Deus essa manhã pelas nossas necessidades, crendo que o Senhor pode nos abençoar. Então vai abrindo o seu coração, fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, teu nome, teu povo está reunido. Nós queremos clamar pela tua misericórdia, pela tua graça, que ela continue sobre a nossa vida, Jesus. Nós queremos orar de forma especial pelo Felipe, que está lá com a Juliana no hospital, Deus. Eu peço em nome de Jesus para que o Senhor venha dar a medicação correta, a restauração, nada de mal aconteça, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe quem está cuidando dele, Deus. Nós pedimos recuperação, a plena saúde, Pai, em nome de Jesus. Também dando sabedoria para a Juliana, tranquilidade para essa família, Pai. Por isso nós colocamos eles na tua presença e juntamos esse pedido, nossa irmã Cida, que está também no hospital. Ela precisa do Senhor, Deus. E nós clamamos como família de Jesus, aqui em Virativa, nós clamamos pela vida dela, pedindo que o Senhor alivie as dores, pedindo, Deus, que o Senhor dê o tratamento, a restauração, Deus, que o Senhor dê a condição completa sobre a vida dela. O Senhor abençoe juntamente com ela, nosso irmão de Viseu, Deus. Abençoe essa família, Deus. Nós cremos que o Senhor tem usado muitos deles para nos abençoar, e pedimos agora, em amor, pedimos pela vida deles, Pai. Vai abençoando, vai agindo, vai transformando, trazendo restauração. Também se tem mais alguém aqui com algum pedido sobre a saúde, alguém aqui também está doente, ou tem algum familiar doente, algum tratamento, nós também queremos colocar essa vida na presença do Senhor, Deus. Ó Pai, onde estiver, Deus, venha com a restauração. Nós temos o Senhor, Deus poderoso, Deus que pode tocar também em nossa saúde, Deus. Por isso realiza cura, realiza transformação, Deus. Alivia o sofrimento de quem está precisando nesse momento na parte física, Deus. Também oramos pelas nossas famílias, cada uma delas, pessoas que, familiares nossos que não estão aqui, que estão distantes, que precisam do Senhor. Nós colocamos cada vida na tua presença, Jesus. Colocamos cada necessidade. Estamos aqui com uns com os outros. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe que cada um está precisando essa manhã. Por isso nós queremos abençoar o nosso irmão que está do nosso lado também essa manhã, Deus. Vai abençoando, vai agindo, Deus. Tira qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer ansiedade, preocupação, qualquer cansaço físico ou emocional, Deus. Qualquer situação difícil que precisamos resolver, que de repente nós estamos na sua casa mais preocupados, que o Senhor venha acalmar o nosso coração e venha nos dar direção através da tua palavra e através do Espírito Santo. Que tudo que acontecer, Deus, seja um direcionamento para a nossa vida. Ó Pai, nos fortalece, nos dá vitória, Pai, nesta manhã, nesse dia. Guarda-nos para todo mal, que os anjos do Senhor continuem se acampando ao nosso redor, ó Deus. Abençoa a nossa igreja, nessa comunhão aqui, ó Deus. Ó Pai, nós temos que o Espírito Santo, Deus, está em nosso meio. Nós temos que o Senhor está olhando, Deus, que humildemente que cada um está orando, Deus. Nós não somos merecedores, mas confiamos no poder e na misericórdia do Senhor. Realiza milagres. De repente alguém, qualquer outra situação emocional, situação financeira, situação de trabalho, Deus, o Senhor é que sonda os corações, ó Pai. Mas que todos nós possamos ser cheios da alegria do Espírito Santo. Abençoe individualmente cada um de nós, abençoe a nossa igreja como um todo, toda a liderança, os ministérios, os cultos, tudo aquilo que nós fazemos seja sempre para a honra e glória do teu nome e para alcançar pessoas. Por isso nós consagramos essa manhã, consagramos esses pedidos que nós fizemos e cremos que o Senhor já está agindo e atuando em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá só de palmas, se vocês quiserem já. Isso. Que alegria. Não pode se aceitar um minutinho. Passar aqui alguns avisos dos irmãos, que são importantes. O primeiro aviso é sobre a questão de, não sei se tem transparência, mas isso tem. É sobre a questão aqueles que são interessados no batismo, ou então que está frequentando a nossa igreja e deseja ser membro. De repente você já foi batizado em uma outra igreja e deseja ser membro, por isso que a gente fala novos membros, né? Ou também, se você ainda não passou pelas águas do batismo, então você entra em contato com o nosso pastor ou com a nossa secretaria, aqui esse aqui é o contato. Você informe isso, que o pastor Rodrigo depois estará dando as orientações para quem pretende se batizar e também para quem pretende ser novo membro. Mas nós precisamos saber quais são as pessoas interessadas, e por isso nós colocamos esse contato aí, que é o contato da igreja,
para você que deseja ser efetivamente membro da nossa igreja aqui em Vila Diva, você possa estar entrando em contato com a gente. O outro aviso é o nosso dia de jejum e oração. Como nós começamos em outubro, né, os irmãos se recordam bem, sempre no primeiro dia do mês, os pastores estão nos desafiando a ser um dia de oração e de jejum, né? Nesse caso será dia 1º, será agora na próxima terça-feira, né? Então, convite para você, o seu jeito, o seu contexto, né? Faça o seu momento de jejum. Eu digo o seu contexto que cada um sabe, de repente o alimento que você vai deixar, qual a refeição que você vai deixar, né? Meio aos seus afazeres, mas quando sai esse dia de jejum, de oração, o importante é você orar também, né? Se você apenas jejuar, de repente pode parecer apenas uma dieta, mas você tem que orar também, que é buscar a Deus. Então busque a Deus, é um objetivo que a nossa igreja tem, de cada vez mais ser direcionado pelo Espírito Santo, tudo que a gente faz, é uma bênção para a nossa igreja e para a sua vida. Então, é a próxima terça-feira, nosso dia de jejum e oração. O outro aviso é que no próximo domingo, que é domingo dia 6 de novembro, nós teremos a ceia do Senhor, tá? No culto da manhã e no culto da noite, só relembrando os irmãos. O outro aviso, esse é para o culto da noite, né? Mas após o culto da noite, nós teremos também a nossa cantina, tá bom? Os ministérios estão sumindo em alguns domingos, então teremos a nossa cantina. Você tem a oportunidade depois do culto da noite de estar indo no salão social, né? Parte de comunhão, e também você está aí pegando algo para você comer, seu lanche. Então, após o culto da noite, nós teremos cantina. Vamos agora então à parte de entrega de dízimos, de ofertas. Eu vou ler um texto lá em Malaquias 3, versículo 10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, essa é uma promessa. O povo levava o dízimo, a palavra dízimo significa 10ª parte, e levavam tudo aquilo ao depósito do templo. Hoje é a igreja, ou seja, para que haja alimento, ou no sentido hoje, para que haja manutenção da igreja, crescimento dela. Por isso que é importante os dízimos e as ofertas. Isso pensando em questão de igreja, nós fazemos parte da igreja, mas pensando em questão pessoal, a gente vê que Deus fala que nós podemos colocar a prova. Na verdade, não tem outro texto da Bíblia que você pode colocar a prova a Deus. Na verdade, nós estamos aqui para testar a Deus. Mas Deus, você pode confiar tanto em Deus, que se você entrega seu dízimo e a sua oferta, você pode ter a certeza no seu coração que jamais vai te faltar nada. Então é essa confiança que nós temos em Deus, que Deus na verdade já tem suprido as nossas necessidades. Tenho certeza, se perguntar aqui, todo mundo vai falar assim, que Deus tem ajudado, tem abençoado. Mas eu creio que esse mundo, às vezes, ele nos tenta a não acreditar naquilo que nós sempre acreditamos. Então você tem que perseverar e continuar crendo naquilo, na sua fé, de pegar o seu dízimo e a sua fé, de confiar que Deus vai abençoar a sua vida, né? E com muitas bênçãos, aqui diz, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, bênçãos grandes, muitos. Deus tem muitas coisas para nós. Então vamos nessa confiança entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. Aí está na transparência, só relembrando, né? Temos as formas, vamos entregar as ofertas agora. Você pode fazer um Pix, né? Tem aí a descrição, né? Também tem a semana, transferência, tem um cartão de débito, de todas as formas. Mais importante é que você crê em Deus, Ele vai continuar abençoando a sua vida. Vamos orar agora, considerando esse momento de dízimos e ofertas, e depois nós estaremos ofertando a Deus. Vamos consagrar esse momento. Senhor Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, que têm sido entregues durante a semana, que também serão entregues agora, nesse momento de gasofilácio, de ofertórios. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, multiplique as bênçãos, também as materiais, sobre o teu povo. Se alguém está em dificuldade nessa área, nós pedimos que o Senhor venha abrir a porta que essa pessoa precisa, abençoar o negócio, abrir a porta de emprego, resolver alguma situação difícil na parte financeira, porque nós temos que o Senhor é um Deus que nos supre tudo aquilo que nós precisamos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que não
venhamos a duvidar do nosso coração, mas que possamos crer que não apenas o Senhor vai suprir, mas que vai multiplicar sobre a nossa vida. Abençoe os administradores desses recursos em nossa igreja, para que continuem tendo sabedoria, que nossa igreja também possa crescer em todos os sentidos, diante da Tua presença, também a parte financeira. Nós consagramos esse momento em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode estar entregando a Deus. E você que tiver o seu pedido de oração pode estar entregando para nossas irmãs aqui, Adriana e a Cida. Vamos estar orando durante a semana também nesse momento, por esses pedidos. Amém, glórias a Deus. Vamos poder sentar? Alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Levante a mão, conhecesse? Todos da casa? Amém?
Glória a Deus. Bom, só um aviso aqui importante. Hoje nós não teremos EBD, tá bom? Por quê? Porque é dia de eleição, então o pastor dá a mensagem agora, os irmãos terem mais tempo durante o dia, né? Os irmãos estarem indo votar, não sei quem já votou, quem vota aqui perto. Eu ainda voto longe porque eu não mudei de sessão desde a época que eu era solto, eu não mudei, meus bairros ainda. Mas então, assim que terminar o culto, os irmãos podem ir para casa, tá bom? Podem votar, não temos EBD excepcionalmente hoje, tá bom? Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Lembrando também, o pastor Ricardo avisou que agora de manhã nós não temos escola bíblica, mas também o estudo do Apocalipse não vamos ter, tá? Os irmãos que vêm todo domingo, né, acompanhar aí o estudo do Apocalipse, nós também não teremos. Por conta da eleição, né, propriamente dita aí pelo pastor Ricardo, sabe que alguns votam longe, né? Tem toda essa questão, trânsito. Eu fui levar a Juliana e o Felipe no hospital e agora de manhã já tinha bastante trânsito, por isso que eu me atrasei. A gente vai calculando, né, horário, tempo e distância, mas eu peguei um pouco de trânsito, então a gente sabe que o dia hoje é mais intenso que o normal, então por isso a gente não vai ter EBD e nem o estudo do Apocalipse, só agora o culto e à noite também o culto ao Senhor, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 até o verso 4. Tiago, capítulo 1, fica lá depois de Hebreus. Fica quase no finalzinho da Bíblia, fica depois de Hebreus e antes de 1 Pedro, fica aí nesse meio. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. Muito bem, eu estava aqui pensando hoje pela manhã, quando estava levando a Juliana, né, quando acordei, fazendo minhas orações, mandando a devocional para os irmãos, e aí pensando nesse texto, como que a palavra de Deus, ela é viva, né, nas nossas vidas. O pastor Ricardo, né, ele mesmo mencionou, orou com os irmãos, continue orando, né, pela vida do Felipe, da Cida. Desde ontem, né, o Felipe não estava muito bem, com dores no peito. A gente tem um aparelhinho que mede a oxigenação, oxímetro, né? E aí estava abaixo de 90, a gente acompanhando a madrugada inteira, essa coisa toda. E aí a gente achou melhor levar ele no hospital e ele está lá fazendo alguns exames. E enfim, a saturação dele está bem baixa. E aí pensando nesse texto, né, como que a palavra de Deus, ela é real nas nossas vidas. Porque quando eu preparo a palavra, né, a não ser quando Deus fala assim, hoje é dia de mudar, e aí a gente tem que obedecer ao Senhor, né? Só que aí essa palavra foi preparada durante a semana, né? A gente vai orando, a gente vai lendo alguns textos, e aquela que Deus tocar mais no nosso coração, a gente separa, seleciona e vamos buscando aí caminhos, né, para poder compartilhar com a igreja. E aí hoje, né, a gente nessa aflição, como todos nós passamos, né, Jesus Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. E aí eu me deparo com esse texto, né, e falando com o Senhor, qual é a novidade, né, Deus? O Senhor tem aí
preparado para nós durante esse dia. E aí, a gente precisa pensar que o que Deus deseja das nossas aflições é que nós sejamos perseverantes, que a gente persevere nas lutas, nas dificuldades. O pastor Ricardo estava orando, me lembrei da Vanessa também, que desde alguns dias aí atrás não está bem, a Vanessa, esposa do Rodrigo. Então, a gente sabe, de irmãos, irmãs, às vezes eu vou fazer visita durante a semana, eu não fico publicando, tirando foto onde eu vou fazer visita, porque eu acho que isso é muito delicado. De repente a pessoa está passando por uma necessidade, e aí expõe a pessoa, Então, a gente sabe que pessoas têm passado por grandes aflições. O irmão Osmair, que fez cirurgia numa das suas vistas. Então a gente sabe que há vários irmãos que têm passado por momentos difíceis na sua vida, aflições, seja na área que for, Hoje é o dia das eleições. Quantas pessoas estão aflitas, meus irmãos? É muito sério isso tudo. Eu acredito, eu sei a igreja que nós temos, eu acredito que você orou durante a semana, todos os dias, mas é difícil, muito difícil o cenário político. Eu não sou aqui de pregar sobre política, falar isso, falar aquilo. Os irmãos, a gente hoje em dia tem muito acesso às redes sociais, e a gente sabe, a diversidade de opiniões. A gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é mentira. A gente tem, numa comunidade, pessoas de diversos pensamentos, e o pastor, ele não pode dividir as pessoas, o pensamento das pessoas. A gente tem falado desde o início que aquilo que a palavra do Senhor fala, que nós devemos orar, interceder pelos líderes, e é isso que nós temos que fazer, Aí algumas pessoas falam: mas pastor, não tem um posicionamento? Eu tenho, tem posicionamento político, mas eu acho assim, que diante de um cenário tão complexo, a gente tem que tomar muito cuidado e olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus, e nós temos sabedoria, porque esse versículo, na continuidade dele, fala isso, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, a gente tem que também ter maturidade para nós decidirmos algumas coisas na nossa vida, É claro que os pastores, a liderança, ela está aqui para sinalizar alguma coisa que vá favorecer o povo de Deus, mas nós também temos que ter sabedoria para tomar as nossas decisões, para fazer as nossas escolhas, ter essa maturidade, que vem de Deus, e fazer o que é certo, porque senão a gente vai pagar o preço daquilo que a gente faz de errado, e isso é em tudo na vida. Mas olhando aqui para esse texto sobre provas e tentações, eu acredito que Deus, nesta manhã, Ele quer nos ensinar algumas lições para nós. Quando a gente vem na igreja, quando a gente lê a palavra do Senhor, Ele quer, através do Espírito Santo, ensinar lições preciosas no nosso coração. E aí, pensando nesse texto, quais são as lições que eu tiro e eu quero dividir com vocês? A primeira coisa, que nós precisamos colocar o nosso medo de lado. Por quê? Na hora da provação, na hora que nós somos tentados, não são todos, mas uma grande maioria das pessoas, elas acabam cedendo por causa de medo. E a palavra de Deus nos fala que Deus, Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele deu um espírito para nós, o quê? De amor, de fé.
Então é esse espírito que a gente tem que alimentar no nosso coração. Às vezes, meus irmãos, o que eu percebo é que muitas vezes nós cristãos damos muito mais valor ao medo do que à nossa fé. A gente passa o dia inteiro com medo do que está acontecendo e do que pode acontecer, do que com a fé daquilo que Deus pode mudar na nossa vida. Para pensar, talvez um dia dessa semana que passou na sua vida, naquele dia, sei lá, terça-feira ou na quarta-feira, você viveu com mais medo ou com mais fé? Você pensou mais nas coisas que poderiam dar errado ou nas coisas que Deus poderia fazer e dar certo? Não estou generalizando, mas a grande verdade é que muitos de nós alimentamos mais o medo, mais a dúvida, mais a incerteza, mais os questionamentos do que propriamente dito a fé. A fé que nos ajuda a vencer esses problemas que a gente passa no dia a dia. E aí, a gente precisa fazer como o salmista, ele escreveu no Salmo 56, verso 3: mas eu, escute isso, quando estiver com medo, confiarei em ti. Foi o salmista que escreveu isso, está lá, se você depois quiser ler, está lá em Salmo 56, verso 3, e a gente sabe quantas situações que o salmista passou, a começar pela perseguição de Saul, falando aqui de Davi, pelos exércitos inimigos que ele tinha, pelas pessoas do próprio palácio que cercavam ele. A gente vê isso hoje em filmes, em histórias, a gente lê em livros, quantos reis que muitas vezes são até mortos pela própria família. Por que os irmãos acham, e eu acredito que sabem, que os reis, eles tinham o copeiro, eles tinham o padeiro? Por quê? Vamos lembrar lá, de Faraó. Por quê? Eles tinham que experimentar a comida do rei, porque muitas daquelas comidas eram envenenadas, porque existiam pessoas, às vezes da própria família, que queriam assumir o trono, o reinado. Então, esses reis, esses líderes, eles tinham pessoas que experimentavam a comida deles antes do próprio rei e sua família comer. E Davi, aqui nesse caso, ele mesmo declarou, porque ele foi o rei da nação de Israel, e ele declarou: olha, mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. E é isso que deve alimentar o nosso coração nos momentos de dúvidas, num cenário que muitas vezes a gente está vivendo no dia a dia, olhar para a palavra de Deus e saber que, assim como homens e mulheres também tiveram medo, nós também podemos ter. Mas aqui tem uma resposta: nós podemos confiar no Senhor. Amém, igreja? Nós podemos olhar para o Senhor, com certeza estar atento às nossas necessidades. Então, queridos, nesse primeiro ponto, coloque o seu medo de lado, comece a trabalhar isso no seu coração. Não estou dizendo que diante de algumas situações você não vai ter medo, não é isso. Não estamos falando que você jamais vai ter medo, que medo é um pecado. Não é essa a colocação. Nós vamos sentir medo. Haverá momentos na nossa vida que você terá medo do seu casamento, você terá medo do seu dinheiro, que pode acontecer, você terá medo da sua empresa, que pode acontecer lá, não sei, Você terá medo, de repente, indo no médico, fazendo uma consulta, e o resultado qual será? Nós somos seres humanos, e não é pecado sentir medo. Agora, o problema está em a gente alimentar esse medo, fazer dele o medo maior que a nossa fé, a nossa confiança
que nós temos em Deus, porque nós precisamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu entendo desse texto de provas e tentações é que nós precisamos enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Nós temos a nossa visão muito limitada. A gente está enxergando o hoje, o agora, o que deu certo, o que não deu certo, o que não aconteceu, o que vai acontecer. Mas Deus, Ele tem uma visão ampla de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no final desse dia. Ele sabe o que vai acontecer semana que vem. E eu me lembrei agora, diferente de alguns pregadores, por isso que a gente tem que falar para a igreja, para o rebanho, para você tomar cuidado com quem você ouve de pregador. Porque tem pregador que ensina que Deus não é onisciente. Quem sabe aqui o que é onisciência? Hã? Deus sabe de todas as coisas. A gente vê na palavra de Deus. A gente aprende na escola bíblica dominical. É uma lição tão básica, tão simples. E tem pregadores que ensinam que Deus não sabe o dia de amanhã. Quer um exemplo? Mas você está falando baseado em quê? Eu estou falando baseado, por exemplo, lá no livro de Gênesis. Tem pregadores que afirmam que Deus não sabia que Eva iria comer daquele fruto. E por aí vai, né? Mas eu só lembrei, pensando que nós precisamos olhar a nossa vida, o nosso contexto, como Deus vê, como Deus enxerga. A gente tem que, nos momentos de aflições, quando o Tiago disse aqui, né? Os momentos de provas, de passarem por diversas provações, a gente tem que se questionar, como é que Deus está vendo essa situação? Como é que o Senhor está enxergando? E aí eu creio que nós temos o Espírito Santo, e aí Ele vai trazer no nosso coração a paz que nós precisamos. Por quê? Porque a gente fica aflito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É óbvio, é uma coisa até básica, né? A gente tem aflição, a gente tem ansiedade. Por quê? Porque nós não sabemos se vai dar certo, se vai acontecer ou não. E aí isso gera dentro de nós um desconforto. Agora, como é que Deus vê todas as situações? Por exemplo, quando Jesus estava com os discípulos atravessando o mar da Galileia, ele estava dentro do barco. E Jesus fazia o quê? Junto com os discípulos. Vamos lá, irmãos. Dormindo. Estava dormindo. Ele sabia de todas as coisas? Sem dúvida. A única coisa que Jesus falou nas suas palavras que ele não sabia, sabe o que é? Vou lembrar, vocês sabem, mas é só para a gente lembrar. Que ele não sabia o dia da volta dele. Foi a única coisa que Jesus admitiu e assumiu diante dos discípulos. Isso ficou registrado. Ele disse que só o Pai saberia o dia da sua volta. É a única coisa. Porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai Celestial é Deus. Então eles sabem de todas as coisas. Ele conhece o contexto que nós estamos vivendo. Então nós temos que enxergar o quê? Como Deus enxerga. Quer ver um outro exemplo? Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o quê? O coração. Deus vê o coração. Deus vê a necessidade. Deus vê o problema. A gente tem um ponto de vista diferente, humano.
E é por isso que, nesse outro exemplo, né, os irmãos sabem do contexto, o profeta Samuel, que foi lá ungir um rei para Israel, e até então ele não sabia quem era, e ele foi na casa de Jessé, porque Deus tinha falado no coração dele, e pedindo, né, que viessem os filhos de Jessé. Então Samuel ficava ali desconfortado, não é esse, ainda não é esse, até que então manda chamar Davi. Então entende, meus irmãos, que às vezes no nosso ponto de vista é uma coisa, mas Deus vai enxergar de outra forma. E nesse contexto que nós vamos vivendo de lutas, de problemas, né, de todas as situações que nós vivemos, como aqui diz o texto, diversas provações, nós temos que ter a consciência de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Um outro exemplo, só para a gente passar para um outro pensamento. Quantas vezes Jesus, na hora de fazer um milagre na vida das pessoas, Ele perguntava: o que você quer que eu faça? Jesus sabia. Quer ver um exemplo bem claro disso? Daquele cego de nascença. Jesus, antes de perguntar para aquele homem, Ele sabia das necessidades dele, mas Jesus perguntou, né? Algumas pessoas até falam, né, no sentido assim, puxa, era óbvio que aquele cego ele queria enxergar, ele queria ver, mas e se ele pedisse outra coisa? No coração dele tivesse outras ansiedades, né? Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Ah, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Então, seja feito conforme a sua fé, porque esse é um outro ponto. Nós temos que perseverar através da nossa fé. A palavra de Deus, ela diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Está lá em 1 Coríntios. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Às vezes a gente está vendo um cenário, está vendo uma circunstância e, né, dentro de nós vira aquele turbilhão. Mas a fé, ela tem que superar aquilo que a gente está enxergando. Esse é um desafio. Você alimentar a sua fé todos os dias. Estar na igreja é ótimo, é maravilhoso. A gente ouve uma palavra, canta um louvor, recebe a oração de um irmão, de uma irmã. A gente ouve que outros também estão passando por outras necessidades iguais à nossa, mas a fé, ela tem que ser exercida na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, muitas vezes quando você está lá sozinho na semana. É pôr em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo no dia de hoje, meus irmãos. É fazer como o apóstolo Paulo, ele disse lá em Filipenses capítulo 3 em diante, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Por que eu li esse versículo? Porque quem estuda a palavra de Deus, nós sabemos quantos problemas o apóstolo Paulo passou, quantas dificuldades, irmãos, milhares. Tem um texto dedicado que ele escreve só pelas aflições que ele passou. Foi preso, foi perseguido, foi maltratado, passou naufrágio, passou fome, passou frio, quase foi morto, sendo espancado. Está lá em Atos, né? A gente estudou aqui o livro de Atos, e no finalzinho de Atos fala muito da vida do apóstolo Paulo. Então, ele dedica, várias situações que ele passou na vida. E foi este Paulo que passou várias aflições que escreveu esse texto que eu acabei de ler. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando
para as que estão adiante de mim. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Não é ficar, sabe, olhando para trás, fez isso, aconteceu aquilo, né? Aproveitando até, tem muita gente que usa desculpa, dizendo, eu estou fraco na fé porque fizeram isso para mim, porque falaram isso de mim. Ué, você dá mais consideração pelo que os outros falam de você ou o que Deus fala de você? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas deixam de caminhar em fé porque ouviram alguma coisa que disseram dela. Alguém da tua família, alguém da igreja, que acontece, infelizmente, que acontece muito, né? Maledicência entre os irmãos. E aí a pessoa ela se sente, né? Fala assim, como pastor eu já ouvi isso. Eu não vou não, porque aquele irmão falou mal de mim. Nem conhece o contexto do outro. E tem o prazer de falar mal do outro. Não sabe nem o que está acontecendo. Só que aí, né? A fé dessa pessoa vai lá embaixo. Ela não tem ânimo. Ela não tem disposição. Se ela, né? O pastor Ricardo aqui perguntou se tinha visitante. Então não tem, estou falando para a igreja, apesar de ser transmitido, né? Mas às vezes, irmãos, a gente tem que se colocar no lugar do outro. O que ele ou ela está passando. Porque aquela pessoa, às vezes, ela tem fé, mas ela fica enfraquecida, ela fica abatida, ela fica entristecida. E ao invés da gente ir lá como igreja, sabe, levantar aquela pessoa, dar ânimo para ela, não, a gente faz questão de derrubar. A fé dela já está pequenininha. Aí a gente vai lá e tem o prazer de matar o restinho de fé daquela pessoa. Deixa isso para o diabo fazer, porque o diabo faz muito disso. Ele quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a certeza da nossa salvação. Me perdoe falar, mas aproveitando, né, talvez não seja nem o seu caso, mas para a gente pensar, não seja agente de Satanás. Isso que eu ia dizer. Não seja agente do diabo. A gente está aqui para animar uns aos outros, é o que diz lá em Gálatas. Nós temos que orar uns pelos outros, animar uns aos outros, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Talvez, eu sei, eu te faço visita durante a semana, se você não sabe, eu faço algumas visitas, só não fico publicando nas páginas sociais. E eu vejo a luta, a dificuldade, muitas vezes, de algumas pessoas estarem aqui na igreja. Algumas é relaxo, sem dúvida. Algumas é preguiça, sem dúvida. Algumas é indiferença, sem dúvida. Tem todo mundo, né? Tem casos e casos. Mas eu quero olhar e pensar com os irmãos que existem pessoas passando por aflições nesse exato momento, durante a semana, que de repente gostariam de estar aqui, mas a sua fé está pequenininha. Por isso que a fé, ela é importante para a gente perseverar e olhar como o apóstolo Paulo, esse homem que teve um chamado, né? É um exemplo para nós, meus irmãos. Aí a pessoa tem uma unha encravada, não vou na igreja. Choveu, não, hoje não é dia de ir na igreja. Qual é a fé dessa pessoa? Qual é a perseverança dela? Domingo que vem eu vou na igreja. Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. Eu não sei nem se Jesus vai voltar amanhã. No mês que vem eu vou na igreja. Eu vou na ceia. Vou voltar todos os domingos. Eu vou na ceia. Não é a igreja que leva a gente para o céu, mas a igreja nos ajuda a andar em comunhão, a perseverar nos momentos de aflições. Precisamos ser fortes.
Por que a gente faz os pedidos de oração todo culto? Porque a gente tem culto de oração na terça-feira de manhã e a gente está pensando em ter um outro dia à tarde, porque tem gente que não pode vir de manhã, mas fazer à tarde também, porque são essas coisas que nos ajudam a perseverar, meus irmãos. Porque de repente alguém está lá trabalhando no seu trabalho secular, mas tem gente de joelhos dobrados, se seja um ou dois, não importa, mas tem gente aqui orando pela sua vida, que está intercedendo por você, que a gente não sabe aos olhos humanos quantas ciladas o diabo está preparando lá no seu trabalho, para o homem ser seduzido por uma mulher, para uma mãe de repente não perder a cabeça com seus filhos, e por aí vai. Então são muitas as aflições e as dificuldades que a gente precisa ter fé para perseverar. E aí a resposta, concluindo, diz o que aqui? Que a prova da nossa fé, ela produz o que? Perseverança. Mas a perseverança, ela tem que ter o que? Uma ação completa. O que isso quer dizer para mim e para você, segundo esse texto? Para nós sermos maduros, íntegros. Numa palavra só, nós chegarmos na plenitude que Deus deseja. Você não está totalmente maduro, você não está totalmente completo, você não está totalmente perfeito. Então algumas aflições, como diz aqui esse texto, diversas, lamento de dizer isso nessa manhã, mas não é uma, diz o texto aqui, são diversas. É tudo isso que vai nos ajudar a gente perseverar na fé, a gente chegar aonde que Deus deseja, como Paulo chegou. Só recordando, quando ele escreveu esse livro de Filipenses, aonde ele estava, meus irmãos? Dentro de uma prisão, Poderia estar reclamando de Deus, poderia estar chateadinho com a situação. Eu estou preso, eu prego o Evangelho, eu sou fiel a Deus, eu ando pelas igrejas ensinando a mensagem e estou preso, Jesus. Eu não mereço. Eu vou te abandonar, eu vou deixar de te seguir. Mas aí vem esse homem e fala: olha, prossiga para o alvo. Ele esquece das prisões dele, ele esquece dos maus tratos, ele esquece que ele passou fome, ele esquece que ele foi criticado, mas ele tinha um alvo. E qual era esse alvo? Era Jesus. E é isso que vai nos ajudar a gente a perseverar. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Se eu vou puder vir e tocar uma canção de fundo, e aí a gente vai orar pensando nisso, Eu anotei aqui, de repente você precisa ouvir isso. Quando Josué deu a primeira volta na muralha, o que aconteceu? Quando Josué deu a primeira volta na muralha, você não sabe lá no texto? Quem não sabe, Josué, ele foi o líder depois de Moisés para conduzir a nação de Israel, e dentre várias missões que Josué tinha, foi derrubar a muralha de Jericó. E aí eu quero ouvir de vocês, o que aconteceu quando Josué deu a primeira volta lá na muralha? O que aconteceu, meus irmãos?
A primeira volta, estou falando. O que aconteceu? Alguns já falaram, já ouvi assim, eu faço leitura de lábios. Só quem está de máscara aí não dá, né? Mas eu já ouvi alguns irmãos. Vamos lá, tenha certeza, condição. O que aconteceu? Nada. Diga comigo, nada. Tem medo de falar? Não aconteceu nada. Essa é a resposta. Não é pegadinha, não. Não aconteceu nada. Na segunda volta lá, o que aconteceu? Na sexta volta. Na sétima. Aí aconteceu. Tá bom. Aí as muralhas caíram, né? As muralhas foram derrubadas. A perseverança é isso, queridos. Às vezes na primeira volta, no seu contexto, é claro. Primeira volta, primeira oração, aquele primeiro dia, não aconteceu nada. Segundo, de repente, pode ser que não aconteça nada. Mas a gente tem que crer como Josué acreditou. Não sei se no seu caso, no nosso, vai ser na sexta, na sétima, oitava, 20ª volta. É o contexto que você está vivendo, né? Não sei em que momento, mas vamos crer, como o salmista diz: eu confiarei no Senhor. É nesse momento de aflição, é no momento em que você não sabe o que fazer, que você tem que confiar no Senhor, que você tem que acreditar que Deus está no controle de tudo. Vamos orar, baixe sua cabeça. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, aqui estamos nessa manhã, Senhor. Nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. Não há dúvidas no nosso coração, Pai. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas muitas vezes, Pai, no nosso dia a dia passamos por aflições, provações, tentações, como diz lá no texto de Tiago. Nós passamos por diversas, não é uma, Senhor, mas diversas provações. Mas sabemos, Deus, que muitas vezes as provações, elas vão nos conduzir a perseverar no caminho do Senhor, a perseverar em fé, a perseverar em confiança, em crescer e amadurecer, até o ponto que o Senhor deseja de nossas vidas. Por isso, Pai, que o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, venha olhar para cada coração aqui, Deus. Tu conheces, Pai, as provações, as lutas dos meus irmãos. Eles passam durante a semana, às vezes sem falar para ninguém. Tu conheces as dores, as tristezas e as lágrimas. O Senhor sabe, Pai, quais são as suas provações ali no trabalho, na família, no contexto em que eles vivem. Talvez até no dia a dia, no trânsito, no transporte. Enfim, Pai, quantas coisas podem acontecer na vida dos teus filhos. Mas a tua palavra nesta manhã alinhou o nosso coração, dizendo para nós que devemos perseverar. Qual é o segredo dessa perseverança, Senhor? É continuar caminhando em fé, acreditando, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós. Não vamos ter dúvidas, Pai. Assim como o salmista mesmo declarou, ó Deus, como ele mesmo disse lá no livro de Salmos: mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Que seja esta palavra para mim, para você nesta manhã, querido irmão e irmã, você que está aqui conosco ou acompanhando na transmissão. Que você confie em Deus, que talvez mesmo nos momentos em que já foram embora as suas forças, ou talvez a tua fé esteja pequenininha, talvez a tua fé esteja lá embaixo, mas é através desta fé que Deus quer te renovar nesta manhã. É através dessa fé, como diz a palavra de Deus, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela será suficiente para Deus agir na tua vida. Por isso, não saia desse lugar com dúvidas, com incertezas, pensando se Deus te abandonou, se Deus não está com você. Não saia daqui desse jeito. Saia daqui com a certeza de que
Deus Ele está presente na tua vida, de que Ele olha cada detalhe que está acontecendo com você, e é Ele quem te ajuda a perseverar, é Ele quem te renova, é Ele quem te anima, é Ele quem te traz no teu coração a paz que você precisa. Em nome de Jesus, Deus, vai cuidando de cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nesta manhã, Deus, porque nós cremos que o Senhor, através mesmo das provações, que o Senhor vai moldar o nosso coração, o Senhor vai nos ajudar a perseverar, e essa perseverança ela vai ter ação completa, ela vai nos ajudar a sermos íntegros. Vamos chegar na plenitude que o Senhor deseja para as nossas vidas. Mas ajuda-nos, ó Deus, a suportar as aflições e os problemas, Deus. Dá-nos ânimo, dá-nos força no dia a dia, Pai. Cada um que está aqui, Pai, abençoa os teus filhos. Renova dentro de nós a fé, a esperança e o amor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos bem alto. E agora o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Vai na paz do Senhor Jesus. Os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado em alto, brilhando na luz da tua glória. Venhamos teu amor e poder, Jesus é santo, santo, santo. Exaltado em alto, brilhando na luz da tua glória. Venhamos teu amor e poder, Jesus é santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor, santo, 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 quero te ver, Senhor. E a sua força, santo, santo.